Olá pessoal, sou o Sérgio Santos, em parceria com a MTE estou de volta aqui na Oficina do Saber. Vamos dar continuidade no treinamento sobre eletricidade básica. E na aula passada, nós vimos o que é um circuito e seus componentes. Entre eles, fonte geradora, carga, condutores, interruptor, cruzamento sem conexão, cruzamento com conexão e formas de sinais. Na aula de hoje, nós vamos ver os tipos de circuito. Então, pegue suas anotações e não saia daí. Depois de conhecidas as simbologias, agora vamos conhecer os circuitos. Temos três: circuito em série, circuito em paralelo e circuito misto. Vamos iniciar com o circuito em série. No circuito em série, todos os resistores contidos no circuito serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Isso acontece pelo fato de a corrente elétrica dispor somente de um caminho para fluir através do circuito. E uma vez que um deles se rompe, a corrente em todo o circuito se apagará. Aqui temos a forma eletrônica, onde a gente tem uma fonte geradora, os condutores e as cargas. Vamos ver o exemplo de uma forma convencional, aqui é a bateria, e vocês podem ver que a corrente está circulando em todo o circuito. Mas, se a gente tiver um problema com uma das lâmpadas e ela se queimar, o circuito se interrompe. E o que vai acontecer? Todas as lâmpadas vão se apagar. Na associação em paralelo, quando um dos resistores queima, a corrente elétrica que circula nos demais componentes do circuito não é alterada. Por isso, os circuitos elétricos residenciais e os de iluminação pública são todos em paralelo. Se fosse em série, quando uma lâmpada de um cômodo parasse de funcionar, todas as demais lâmpadas também parariam. Por isso, impediria a passagem da corrente elétrica. Aqui temos a forma eletrônica, onde temos a fonte geradora e os demais consumidores ou cargas. De uma forma convencional, temos a bateria, ok? A corrente circulando em todo o circuito. Vocês podem ver que a corrente vem aqui, passa por dentro dessa lâmpada e volta. Tem uma corrente que vem por aqui, passa por dentro dessa lâmpada e volta. E assim por diante. Se fosse o caso de uma dessas lâmpadas aqui queimarem, vocês podem perceber que a corrente não vai mais vir para cá porque eu não tenho mais caminho para a corrente elétrica. Mas as outras lâmpadas funcionam e a outra lâmpada também funciona. No caso de um veículo, pessoal, a lâmpada de farol, por exemplo, se o farol do lado esquerdo para de funcionar, o farol do lado direito continua funcionando. Isso significa que é uma associação em paralelo no farol do carro. Temos um exemplo bem comum também, seria naquelas arvinhas de Natal. Se uma das lâmpadas deixa de funcionar, todas as lâmpadas continuam acesas. Esse é o benefício do circuito em paralelo, pessoal. Se uma carga deixa de funcionar, as outras que estão dentro do circuito continuam funcionando. Então vamos lá, pessoal. O circuito misto, pessoal, possui alguns pontos de consumo ligados em série e outros em paralelo. Ou seja, este apresenta um único circuito as características dos dois circuitos anteriores. Ou seja, trechos com funcionamento independente, que é o circuito paralelo, e trechos com o circuito dependente, que é o circuito em série. Vamos aqui à forma eletrônica. Temos a fonte geradora, uma carga chamada de R1 aqui, outra carga R2, outra carga R3. Ou seja, essas cargas estão paralelas entre si. Se essa queimar, todo o circuito continua funcionando. Se eu inverter, se essa daqui queimar, o circuito continua funcionando. Ou seja, essa parte do circuito é independente. E eu tenho aqui o R1, onde R2 e R3 são dependentes de R1. Se R1 queimar, todo o circuito depende dele. Então, eu tenho aqui uma associação mista, pessoal.
Então veja nessa imagem, aqui nós temos um circuito de um carro mesmo sendo representado aqui na tela. Então, a gente vai ver aqui que a gente já tem uma ligação aqui, ó, para vocês entenderem lá atrás, na segunda aula, que a gente tem os nós, tá vendo? Tem uma ligação aqui, onde tem os nós. Ok? Agora vamos correr um pouquinho a imagem aqui, ó, onde a gente vai ver as válvulas injetoras. Aqui eu tenho o eletroinjetor 1, eletroinjetor 2, 3 e o 4. Onde o injetor 4 ele vai receber um sinal negativo, pulsante, só que ele recebe o mesmo positivo que os outros recebem, que vem do relé. E esse mesmo positivo, olha só pessoal, passa pelo F45. O que é isso daqui, esse F45? É o fusível de número 45, que vai estar lá na caixa de fusíveis. E o bacana é que aqui está dizendo qual que é a amperagem dele. É um fusível de 15 amperes. Ou seja, se queimar esse fusível aqui, todas as válvulas de injetora vão parar de funcionar. Agora vamos correr um pouquinho mais, onde a gente vai ver o funcionamento da bobina de ignição, para vocês terem uma ideia de como que vai ser o funcionamento lá dentro dela. Aqui a bobina de ignição, olha só, ó, ela vai receber um sinal de 12 volts através do fusível 49, que é um fusível de 15 amperes. Essa tensão vai entrar dentro da bobina e aqui ela vai distribuir, ó, de forma em paralela entre ela. Se por um acaso esse positivo se romper aqui por algum motivo, toda a bobina vai deixar de funcionar. Só que vocês vejam aqui que ela está recebendo, cada célula da bobina, cada pino da bobina está recebendo um negativo aqui. Então, pessoal, para vocês verem como a gente começou lá atrás, conhecendo os componentes de um circuito, aí a gente veio com carga, veio com interruptor, veio com condutores, ligamos e desligamos uma lâmpada, até a gente chegar nisso daqui, pessoal. Então, não dá para consertar um carro, um sistema de injeção eletrônica que está com algum tipo de defeito, se a gente não souber interpretar isso daqui. Ok, pessoal? Então, veja aqui uma associação de circuitos no nosso mundo, no mundo automotivo. Ok? Então, pessoal, essa foi a segunda aula dessa terceira fase do seu treinamento de eletricidade básica, onde encerramos o tema circuitos. Onde vocês viram a importância de saber interpretar um circuito ou um esquema elétrico, pessoal. Então, olha só, caso tenha alguma dúvida, escreve pra gente, deixa aí no comentário. Outro detalhe, fiquem ligados que a próxima aula nós vamos falar sobre multímetro automotivo. Espero vocês lá.